quais as principais características dos grandes investidores, dos investidores realmente diferenciados que conseguem um grande resultado investindo no mercado financeiro. Então vamos lá, são um grupo, na verdade, né, das principais características que eu vejo nesses investidores. Eu particularmente tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente vários deles, né? Então vamos lá, primeiro o fato de que os grandes investidores eles estão sempre mais preocupados com o risco do que o retorno. Primeiro se preocupar em não perder, depois sim então se preocupar em buscar obviamente o melhor retorno possível, mas sempre estando preocupado com o risco máximo, com o máximo que se pode perder, né? Ou qual vai tomar uma decisão, seja de comprar uma ação, fazer uma operação no mercado financeiro, escolher um robô para operar, enfim, qual que é o risco daquilo, né? Qual que são as possíveis perdas que podem acontecer. Então, eles estão sempre preocupados com o risco, né? Segundo, eles estão sempre procurando formas estatisticamente comprovadas de se obter bons resultados, bons retornos. E eu estou falando aqui dos investidores de um modo geral, seja investidores hedge fund managers, né, gestores de fundos de investimento que selecionam ações, títulos de renda fixa, seja quem opera gestores que operam de forma automatizada com robôs, seja quem investe de forma discricionária, os princípios de um modo geral tendem a ser o mesmo. Então você pode buscar metodologias que você consegue estatisticamente comprovar com análise fundamentalista, com análise técnica, e você consegue provar que aquilo funciona ao longo do tempo, né, para você utilizar uma metodologia comprovada. Então, eles têm uma metodologia e eles procuram realmente validar essa metodologia. Não fica algo assim no escuro, né? Algo, eu estou achando que agora que essa ação tem potencial, eu vou fazer essa operação aqui. Não, tem que ser algo realmente validado, né, ao longo aí do tempo, né? Então, uma terceira característica muitas vezes esses investidores estão olhando para coisas que a maior parte dos investidores comuns, digamos assim, os investidores pessoa física, não profissionais, né, eles não estão olhando determinados tipos de indicadores, determinadas formas de analisar o mercado, que são mais sofisticadas, algumas vezes mais complexas, mas que trazem um pouco mais aí de acurácia, né, para a metodologia. Então, muitos investidores profissionais, eles estão de olho em alguns fatores que os não profissionais não estão olhando, né? E outro fator muito presente é a questão da diversificação e a correlação, né? Então, o que é isso? Diversificar significa, né, é uma coisa óbvia, aquela coisa de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Não adianta apostar muito numa coisa, se aquilo der certo você ganha muito, se aquilo der errado você perde muito. Não é por aí que se chega em algum lugar com investimentos, né? Então você tem que diversificar, claro que diversificar de uma forma inteligente. Isso inclui investir primeiro em coisas que você saiba investir, né? Não adianta você diversificar em um monte de coisa que você não entende. Você tem que aprender sobre 2, 3, 4 tipos de investimentos. Você pode começar por um e devagarinho aprendendo mais sobre outros depois. Então os investidores profissionais eles fazem isso, né? Eles diversificam, eles procuram entender sobre vários produtos, várias formas de investimento, né? E outra coisa nisso, eles estudam a correlação, né? Então, por exemplo, não adianta nada, não é que não adianta nada, mas uma coisa é você diversificar, por exemplo, você compra bolsa de valores brasileira e americana, por exemplo. Se houver uma crise internacional, né, e cada vez mais o mundo é conectado,
todas as bolsas vão cair, a do Brasil e a dos Estados Unidos. Então, é um grau de diversificação, porque recentemente a gente teve a bolsa brasileira indo mal, pela crise no Brasil, pela situação específica que o Brasil passava, pela política econômica que foi adotada, e a bolsa bombando, subindo nos Estados Unidos. Então, é uma diversificação interessante. Mas numa situação principalmente de crash e crise global, todas as bolsas do mundo vão cair, né, caso isso aconteça. Então, o que eu quero dizer é que a correlação entre, por exemplo, a bolsa brasileira e a bolsa americana, ou entre as principais bolsas, elas tendem a ser mais ou menos parecidas. Esse exemplo que eu citei agora do Brasil é um exemplo até pouco comum, né, de ficar tão descolado. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é que as bolsas estejam mais correlacionadas. Ou seja, se uma sobe, a maior parte sobe, se cai, a maior parte cai, mesmo que caia mais ou caia menos, ou enfim. Aí você vai, por exemplo, para a diversificação de uma carteira de ações, mesma coisa, né? Você compra várias empresas. De um modo geral, quando o mercado é de alta, todas sobem, quando o mercado de baixa, todas caem. Mas, logicamente, umas caem mais, outras caem menos, né? E se você selecionar bem as empresas, você pode ter um melhor resultado. E aí a mesma coisa se aplica, por exemplo, com robôs ou com estratégias de trade manual, onde você, se um determinado robô que opera de uma determinada estratégia seguidora de tendência, se aqueles ativos tiverem tendência, vai ganhar, se não tiver, vai perder, né? Se você só tem robôs seguidores de tendência, mesmo que você opere vários ativos diferentes, opere moedas, opere índice, opere commodities, já é uma diversificação, mas não é uma diversificação tão grande quanto se você tiver outros robôs com outras estratégias diferentes, como, por exemplo, de reversão, né? Claro que aqui eu estou explicando de uma forma simplificada. Nesse caso das operações no mercado financeiro com robôs, por exemplo, às vezes tem ativos realmente com baixa correlação, como commodities e bolsa, o índice de bolsa, por exemplo, né? Mas acho que de um modo geral, acho que você deu para entender o contexto do que é correlação e a questão aí da diversificação. Então, diversificar de uma maneira realmente inteligente, onde você realmente diversifique, vai fazer com que você tenha mais retorno com menor risco, porque sua carteira está mais equilibrada. Então, quando você vai juntando todos esses fatores, o investidor tem uma metodologia realmente boa, estatisticamente comprovada. Ele sabe diversificar com várias estratégias em vários mercados. Ele está mais preocupado com risco do que qualquer outra coisa. Ou seja, quando você vai juntando todos esses componentes, o investidor está procurando indicadores, formas de investir diferenciadas, mais sofisticadas, que não é o que todo mundo tem acesso, o que todo mundo faz. Tudo isso cria vantagens que faça com que investidores possam ter um resultado bem acima da média. Então, eu sugiro que você veja aos poucos como que você pode adotar algumas dessas características nos seus investimentos. Tá legal? Se você gostou, por favor, clique em comentar, compartilhar, siga o canal e o Facebook do Investidor de Sucesso. Aqui é o Marcelo Vieira, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.